Bom dia, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos com graça e paz, em nome de Jesus. Alegria a gente estar reunido nessa manhã para adorarmos a Deus. Estamos retomando aí o culto presencial. Ainda causa alguma estranheza, né? Pelas normas aí que a gente precisa cumprir e obedecer pela Secretaria de Saúde, do Presbitério, do Conselho. A gente não pode contar com todo mundo ainda no momento, né? Apesar de que o Conselho não tem proibido a presença de ninguém, né? Mas há uma recomendação para que pessoas do grupo de risco não estejam presentes. Mas é sempre bom lembrar o motivo pelo qual a gente está reunido, onde a gente encontra esperança, onde a gente encontra alegria, onde a gente encontra a paz. A nossa paz, a nossa alegria, nosso entusiasmo está na graça de Deus revelada no Evangelho. E por isso essa manhã, Deus nos convida para a gente se alegrar na presença dEle. Ele nos convida a que a gente adore com alegria, porque Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo da nossa esperança, Ele é o motivo da nossa paz. Amém, irmãos? Você crê nisso? Que Jesus Cristo, que revela para nós a boa notícia do Evangelho, Ele é o motivo da nossa adoração, da nossa alegria e da nossa esperança. Por isso eu quero convidar você para a gente estar orando nessa hora, né? A gente está aqui reunido nessa hora no edifício da igreja, e os irmãos e as irmãs que estão também adorando a Deus nas suas casas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. E nós nos alegramos na Tua presença e uns com os outros nessa hora. Tanto nós que estamos aqui presencialmente, quanto os nossos irmãos e irmãs que também estão adorando conosco em suas casas. E nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor manifesta a Tua presença, e o nosso estado de espírito, a nossa alegria, o nosso ânimo e o nosso desejo de adorar, eles não dependem das circunstâncias pelas quais nós estamos atravessando, mas elas estão firmadas no Senhor, na Tua presença, na Tua graça. O Senhor que veio trazer um tempo novo na nossa vida, e o Senhor que manifesta esse amor e essa graça através do Teu Espírito Santo que habita em nós. Por isso, Senhor, obrigado por estarmos juntos, reunidos num só coração para Te adorar, e que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, com a Tua graça, renovando em todas as coisas a Tua alegria, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Para mim, pessoalmente, já é um motivo de grande alegria. A gente passou um semestre aí com, basicamente,
o Everton, né? A Dani, o Leandro, a Késia, né? Que veio eventualmente, o Lorival nos auxiliou algumas vezes, o Luiz na Santa Ceia, mas é bom a gente aos poucos estar retomando a vida e a caminhada. Eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 13, quero fazer essa breve leitura da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ou ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece. O amor não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como no espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. Aqui nesse belo capítulo de 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala sobre amor, mas ele não fala só sobre amor de maneira genérica. Ele não está falando de uma emoção. Ele está dizendo o seguinte, o amor, ele é maior do que todas as demais manifestações do Espírito. Por isso ele está entre o capítulo 12 e 14 de 1 Coríntios, que tratam das manifestações do Espírito. E Deus, ele fala do amor de maneira, e o Paulo fala do amor de maneira tão especial, mas ele aponta um elemento importante que às vezes a gente passa despercebido e tem a ver com o culto. De um tempo especial, de uma manifestação especial. Ele fala que o amor é maior do que as profecias, é maior que o conhecimento, ele é maior que os dons e os talentos que são dados à igreja, porque o amor jamais vai passar. E o amor jamais vai passar porque Deus é amor. E hoje nós amamos. Mas apesar de amarmos e o amor de Deus está sobre a nossa vida, o amor ainda é incompleto. O amor ainda não é pleno, porque a gente ainda conhece em parte, a gente profetiza em parte, a gente conhece em parte. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que vai chegar um tempo em que aquilo que é em parte vai passar. E aquilo que é completo e definitivo vai encher todas as coisas. Ele está falando sobre uma realidade de que esse Deus que já se revelou a nós, esse Deus que é amor, que já se revelou no Evangelho, em breve ele vai encher todas as coisas. É como diz o profeta Abacuque, que o conhecimento da glória de Deus vai encher todas as coisas como as águas cobrem o mar. Então o apóstolo Paulo está nos chamando para alimentar o nosso coração nessa esperança, que Deus é amor. E esse Deus que é amor enche de amor os nossos corações. E esse tempo em que as coisas são pela metade vai passar. Esse tempo em que as coisas estão quebradas vai passar. Porque o Deus que é amor já se revelou em Jesus Cristo. E Ele veio e inaugura o reino. Ele traz o reinar de Deus sobre nós. O Espírito Santo já foi enviado aos nossos corações. E em breve, quando Ele voltar, aquilo que é passageiro vai ser superado. E Deus será tudo em todos. E a gente é chamado, à luz dessa revelação, a não viver mais como meninos. Meninos têm mentalidade de menino, mas aqueles que já conhecem o amor e a graça de Deus revelado no Evangelho, revelado em Cristo e manifestado em nós no Espírito Santo, são chamados a não viverem como meninos,
não viverem como crianças, não viverem com o coração levado de um lado para o outro por aquilo que vem, mas levados a viver em todas as coisas de acordo com o amor que já foi revelado em nós e que em breve vai encher todas as coisas. Então, que Deus nos abençoe e que essa presença encha a tua vida e que esse amor de Deus renove a tua mente e o teu coração e que você não paute a tua vida naquilo que você vê. Então, e aquilo que você vê, que o amor, a graça e a presença de Deus te eduque para que você olhe além, enxergue além do que os seus olhos podem perceber. Então, nesse período aí de distanciamento social, há muita crise no país, muita gente está desempregada, né? Muitas empresas estão passando dificuldade. No contexto do culto a gente não vê tanta gente, mas a palavra de Deus te chama a olhar além, porque o mais importante já foi alcançado e realizado por Jesus Cristo. E quando isso é verdade na tua vida, você não vai adorar de acordo com o que você olha, você não vai viver de acordo com o que você vê, mas você vai viver de acordo com a grandeza desse amor, que já é revelado em nós, já é verdade em nós, e em breve vai encher todas as coisas. Isso traz esperança, isso traz alegria, isso traz ânimo, isso traz desejo de se levantar para adorar a Deus com alegria. Aquilo que é em parte vai passar, mas aquilo que é definitivo vai se estabelecer. E já começou. Já começou quando Deus veio ao nosso encontro para renovar todas as coisas através do seu Filho amado. Já começou quando Jesus veio e Ele inaugura o reino, Ele traz o seu reinado sobre nós. Já começou com Cristo morrendo na cruz pelos nossos pecados, ressuscitando e enviando seu Espírito. E em breve Ele vai voltar. E quando Ele vai voltar, o que é em parte vai ficar para trás. E o amor vai encher todas as coisas. E a glória de Deus vai encher todas as coisas como as águas cobrem o mar. E por isso, quero convidar você a se colocar em pé, né? Você que está aqui com a gente adorando, você também que está aí na sua casa. Quero convidar a todos a nessa hora abrirmos o nosso coração, a louvarmos a Deus, porque Ele é digno. Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso culto, Ele é digno da nossa adoração através da oração, através dos louvores, através da sua palavra. Por isso quero convidar você a gente orar mais uma vez. Senhor, a Ti a nossa gratidão e o nosso louvor por esse dia tão agradável que o Senhor nos dá. A Ti a nossa gratidão e o nosso louvor porque nesse dia temos a oportunidade de estarmos num só coração reunidos para Te adorar. Te adorar com alegria porque o Senhor é a nossa alegria. Te adorarmos com esperança porque o Senhor é a nossa esperança. E Te adorarmos com o coração cheio de amor porque o Senhor já revelou sobre nós o Teu amor e o Senhor nos revelou que o Senhor é amor através do Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas aquilo que nós já conhecemos e profetizamos em parte já é suficiente para nos revelar que o Senhor é muito maior e que aquilo que o Senhor tem preparado para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram e mente alguma consegue alcançar. Por isso, porque o Senhor é tão grande, é tão maravilhoso, em breve vai renovar todas as coisas. O nosso coração se alegra, o nosso coração encontra alegria, encontra paz. E nós nessa hora declaramos que a nossa alegria, a nossa fé e a nossa esperança estão no Senhor. A Ti toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando a Deus para a sua glória. Graças e paz, irmãos, prazer rever os amigos, os irmãos em Cristo, né? Vamos louvar o Senhor. Não repare que estou um pouquinho nervoso, culpa do Leandro e do Daniel, que fica enchendo a gente de câmera aqui na frente. Mas o que importa é o coração, voltado para o Senhor, né? Nas nossas limitações. O que Deus quer é um coração quebrantado diante dele. Amém? E também sabemos que a gente já orou pelos nossos pecados, né? Pediu perdão a Deus, porque é o que separa a nossa vida diante do Senhor. A gente vai estar cantando uma música que fala que a gente tem que pedir perdão para Deus. Então que a gente faça dessa música uma oração para a gente poder se achegar a Deus com o coração puro diante dele. Amém?
para a Mara fazer uma oração para a gente, Mara. Por favor. Obrigada, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Obrigada, Jesus, porque aqui é um povo que se chama pelo teu nome. Obrigada, Senhor, por cada irmão que perseveraram, Senhor, nesse ano, num momento tão difícil, num momento tão estranho, Senhor. Muito obrigada por aqueles irmãos que o Senhor sustentou, o Senhor alimentou, o Senhor fez perseverar com amor para estar nesse lugar, Senhor. Deus, eu quero nesse momento colocar as nossas vidas diante de Ti. E o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas falhas, nossas limitações, aquilo que tem nos impedido de sentir a Tua graça, de sentir a Tua misericórdia, até de crer que o Senhor é um Deus que perdoa os nossos pecados, Senhor. Obrigada, Jesus, porque não importa como eu seja, como eu ajo, o Senhor não deixa de nos amar. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa cada vida que está aqui. Perdoa aqueles irmãos que estão em casa assistindo nesse momento. Visita, Senhor. Visita o mais profundo do nosso ser. Que haja um conserto sincero. Que haja uma adoração sincera contigo, Senhor. Por favor, Pai, nos perdoa e nos lava nessa manhã com teu precioso sangue. Visita cada coração aqui que está triste, abatido. Anima-nos, nos agita, nos levanta em nome de Jesus. Que o amor possa prevalecer dentro de cada um de nós. Nós entregamos esse momento, nós entregamos as nossas vidas, a palavra, nós entregamos aqueles irmãos que estão em casa, nas tuas mãos. Faça algo novo na minha vida e na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como a Mara falou, em Tua presença estamos, né? Estamos na presença do Senhor. Com toda a nossa alegria a gente vai cantar: em Tua presença estamos, para honrar o Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
abraçar, né? Aproveitar essa música para estar nos abraçando, abençoando, né? Mas enfim, uma hora vai chegar o momento de a gente poder se abraçar de novo, né? Vamos cantar Enquanto Eu Calei. Desculpa. Perto quero estar. Continuar, né? Porque ele está aqui perto da gente. Amém? Perto quero estar, Junto aos teus pés. pois prazer maior não há Que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos declarar, perto quero estar. Perto quero estar, adore ao Senhor. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há. Se renda ao Senhor. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Senhor Deus, que essa música possa ser uma grande verdade nas nossas vidas, Senhor. Que nosso maior desejo possa ser estar aos teus pés, estar diante do Senhor, o nosso coração, Senhor,
derramado diante do Senhor, assim como aquela moça, Senhor, derramou o seu perfume mais precioso. Nós queremos também derramar nossas vidas, Senhor, diante de Ti todos os dias, a cada dia, Pai. E que, não importando as circunstâncias, nós possamos Te adorar, possamos Te louvar, Te render glórias, Pai, todos os dias da nossa vida, Senhor. Pois só Tu és digno, Senhor, de receber nossa vida no Teu altar, nossa adoração e nossa gratidão, Pai. E recebe nessa manhã, Senhor, nosso louvor e nossa gratidão. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode se sentar. Graças a Deus. Quero convidar você para fazermos juntos a leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 8. Nos nossos encontros por videoconferência na quinta-feira de estudo bíblico, a gente tem meditado aí no Evangelho segundo Mateus e a gente está no capítulo 12. E algumas semanas atrás, nós meditamos nesse texto e eu gostaria de estar trazendo hoje na nossa meditação, nesse momento de culto. Mateus capítulo 12, de 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe e a ilumine na nossa mente e coração para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, esse é um texto, acredito que muito conhecido por todos nós, né? E ele conta uma história bem simples. Jesus e seus discípulos estão andando por uma seara, por uma plantação, e os discípulos estavam com fome. Você já passou fome? Então, os discípulos estavam com fome. E a fome deles era tanta que eles começaram a colher espigas com as mãos e comer, né? Deuteronômio capítulo 23 afirma que os pobres poderiam passar por uma lavoura, colher espigas com as mãos e comer, desde que não armazenassem, né? Porque aí já é roubo. Então, segundo Deuteronômio, se uma pessoa pobre e necessitada está passando por uma plantação, ela não pode ficar carregando sacola, cesta e ficar levando a plantação embora, porque seria roubo. Mas era lícito que ela pudesse comer o que ela precisava naquele momento. Mas há uma questão aqui: o dia era sábado. E a pergunta muito importante é a seguinte: algumas perguntas importantes. Primeiro, os fariseus fazem uma acusação contra os discípulos. Eles estão fazendo um negócio que era proibido, tá? E o segundo ponto importante é o seguinte: a afirmação dos fariseus tinha razão ou havia legitimidade naquilo que os fariseus estavam dizendo? E o que tudo isso tem a ver com a nossa vida hoje? Então, nesse contexto aqui de Mateus 12, a gente percebe que os fariseus, que eram pessoas religiosas, oravam, liam a Bíblia e tinham uma vida moralmente correta, estão fazendo uma acusação muito grave aos discípulos de Jesus e os estão condenando. Eles estão julgando e condenando os discípulos. E aí se levanta Jesus. E a gente precisa observar a resposta de Jesus. Porque de maneira extraordinária, Jesus não vai falar apenas sobre o sábado. Jesus é muito maior do que você pensa. Jesus é muito maior do que você entende. Jesus é muito maior do que eu e você a gente possa acompanhar.
Ele é muito maior. E quando a gente vê aqui a resposta de Jesus, a gente vê um pouco desse mistério do quanto ele é maior, do quanto ele é grande e da verdade que ele quer trazer para a nossa vida hoje. Verso 1. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas e, estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Aqui vem a primeira parte da resposta de Jesus. É curioso que em 2 momentos Jesus vai citar a casa de Deus ou o templo. Num primeiro momento, para explicar por que os discípulos não estavam fazendo nada de errado, Jesus ele vai falar da casa de Deus e de Davi e seus homens que comeram os pães sagrados, os pães da proposição. Os pães da proposição eram pães que representavam ali as tribos de Israel e eram um memorial diante de Deus. Era um pão sagrado que era oferecido a Deus, mas só os sacerdotes poderiam comer. E no segundo exemplo, Jesus cita o exemplo dos sacerdotes que estão no templo, estão trabalhando no sábado e, no entanto, ele usa, é usada até a expressão profanar. Ele diz: os sacerdotes profanam o sábado e ficam sem desculpa, tá? Esses são os 2 exemplos que Jesus traz. Esses 2 exemplos são muito interessantes. Para falar por que os discípulos podiam comer no sábado, ele usa como exemplo Davi e a casa de Deus, e os sacerdotes e o templo. Isso é muito profundo, tá? Em primeiro lugar, por que Jesus faz essa relação entre o sábado e o templo? O templo é um tempo sagrado. O sábado é um tempo especial, tá? Esse é o sentido de sábado na Bíblia. Deus, quando cria todas as coisas, no 7º dia ele descansa. Então o descanso de Deus não significa que ele cruzou os braços e parou de trabalhar. O descanso de Deus significa que quando ele completa a tua obra, a obra maravilhosa que ele fez na criação, ele se assenta para desfrutar. Ele se assenta para se alegrar naquela obra que ele fez. É quando você faz alguma coisa, um trabalho, né? Ou alguma coisa que você faz que lhe deu muito trabalho, mas te deu muita satisfação, é aquela hora de você sentar e se alegrar com aquilo que você fez. Esse é o sentido do sábado, em primeiro lugar. Aponta para aquele momento de alegria e regozijo de Deus diante da obra que ele fez. Mas a sua criação que entrava na sua presença. Então a gente vê em Gênesis 1 e 2, o homem e a mulher estão andando na presença de Deus, e Deus aparece todo dia no jardim e manifesta a sua presença. Quando o homem deixou de confiar em Deus, na sua palavra, e deu ouvidos à serpente, a sua palavra, a relação com Deus foi quebrada e maculada, e o homem saiu da presença de Deus. Mas Deus não desistiu de nós. Ele faz alianças, ele chama Abraão, e a partir de Abraão, ele faz uma promessa de que a partir da descendência de Abraão, ele iria abençoar todas as famílias da terra, e Deus iria renovar todas as coisas. E nesse contexto, a descendência de Abraão, que foi escravizada no Egito, foi libertada por Deus da escravidão no Egito e foi levada para o Monte Sinai. No Monte Sinai eles recebem a lei, Deus faz com eles uma aliança, e no final do livro do Êxodo, no capítulo 40, os judeus edificam o tabernáculo e Deus manifesta ali a presença dele. Nessa lei o sábado é prescrito. Agora presta muita atenção. Por que o sábado existe? O sábado existe porque ele é um sinalizador. Assim como Deus se deleitou e se alegrou com a obra da criação, o sábado era um sinal daquele descanso que há de chegar. Hebreus capítulo 4 diz: ainda há um repouso para o povo de Deus. Com isso o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: o verdadeiro sábado não é esse sábado, ou não são aqueles sábados. Porque a lei não fala de um sábado, a lei fala de muitos sábados. A lei fala de um sábado que é um dia na semana, a lei fala de um sábado que é um ano em cada 7, onde a terra deveria descansar. A lei fala do ano do jubileu, que era um sábado, no contexto de 7 sequências de 7 anos,
um ano no qual as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertados e as pessoas recebiam ali uma expressão de amor, de misericórdia, de perdão e de restauração diante de Deus. E ainda tem as 70 semanas de Daniel, que são sábado definitivo, de 7 sequências de 70 sábados, apontando para o sábado definitivo. Então todos esses sábados que a Bíblia apresenta, elas apontam para aquele descanso completo e definitivo, para aquele jubileu completo que Deus haveria de trazer, quando todas as dívidas seriam perdoadas, quando os escravos seriam libertados e quando Deus iria restaurar todas as coisas. Então o sábado, como um dia da semana, assim como os outros sábados, eles não eram um fim em si mesmo, mas eles eram a placa que apontava para o verdadeiro jubileu. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando Jesus entra na sinagoga, ele diz que ele veio trazer o ano do jubileu e que aquela escritura que falava do dia do Senhor, de libertação, de cura e restauração, estava cumprido com a chegada dele. Sabe o que significa? Que o sábado aponta para, como diria o autor de Hebreus, para aquele descanso definitivo que Deus há de realizar. Mas é curioso que os evangelhos afirmam que esse sábado definitivo é inaugurado e trazido por Jesus. Porque quando ele vem, ele traz sobre nós a presença de Deus, o perdão de Deus. Ele traz sobre nós o poder de Deus. Ele traz sobre nós perdão dos pecados. Ele liberta os cativos. Ele renova todas as coisas. Então, a sinalização, uma placa de sinalização, ela só faz sentido enquanto você não chegou no lugar. Se você for, por exemplo, sair de Florianópolis e quer ir para Curitiba, né, se você não sabe o caminho, você tem que fazer o quê? Prestar atenção na placa. E você vai vendo placa de Curitiba até chegar em Curitiba. Só que quando você entrou em Curitiba, não tem mais placa apontando para Curitiba. Por quê? Porque não precisa mais placa porque você chegou. A placa perde o significado quando você chegou no destino. E Jesus, ele é Senhor do sábado, porque o sábado apontava para a nova realidade que ele traz, que é a realidade do reino de Deus, na qual temos descanso. Aliás, é só ler um pouquinho desse texto que a gente acabou de ler do capítulo 12. Se você ler o final do capítulo 11, diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Olha, irmãos e irmãs, Jesus está dizendo que o descanso está nele, que a restauração está nele. E aí vem o texto que fala sobre o sábado. Isso não é coincidência. Jesus é mais do que Senhor do sábado. O sábado apontava para ele. O sábado apontava para essa realidade do reinado de Deus, do perdão dos pecados, do perdão das dívidas, da libertação, da renovação de todas as coisas, que quem veio trazer é Jesus. E por isso, os discípulos estavam com Jesus, e porque eles estavam com Jesus, eles não precisavam de placa para chegar para Curitiba. Eles não precisavam de uma placa indicando para onde eles deveriam chegar, porque para onde o sábado apontava era para Cristo, e eles estavam com Jesus. E esse é o sentido, por exemplo, do exemplo que Jesus dá sobre Davi. Davi é o rei. Se você ler o texto de Samuel, que é citado aqui por Jesus, Davi ele tinha sido ungido rei por Samuel, mas ele não havia assumido o reinado, porque quem reinava ainda era Saul. Quando Saul reinava, Deus mandou Samuel ungir Davi. Davi já tinha sido ungido rei de Israel, mas ele ainda não havia assumido o reinado. E aqui, Jesus cita o exemplo de Davi para mostrar que Davi, ungido de Deus, entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, não apenas ele, mas aqueles que estavam com ele. E eis aqui quem é maior do que Davi. Jesus é filho de Davi, mas Davi não é maior do que Jesus. Jesus no Novo Testamento cita um salmo que diz: disse o Senhor ao meu Senhor. E Jesus faz uma pergunta para os fariseus: como é que o Messias é filho de Davi, se o Davi chama ele de Senhor? Jesus aqui está apontando para a realidade
de que Ele é o Messias, Ele é o Senhor. Ele não é o Messias que os judeus estavam esperando, mas a gente não vai tocar nesse assunto hoje, na nossa meditação, tá? Se o Davi, o ungido de Deus, pôde entrar na casa de Deus e comer os pães da proposição, que eram autorizados apenas para os sacerdotes, e Davi deu aos seus homens, aos seus soldados, para que comessem também, eis ali quem é maior do que Davi. Eis ali o Messias, para quem todas as promessas de Deus no Antigo Testamento apontam. Ele é maior do que Davi, ele é maior do que a casa de Deus. E aí vem o próximo exemplo, que Jesus vai citar a partir do verso 5. Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior que o templo. No sábado os sacerdotes trabalhavam no templo e eles profanavam o templo, segundo aí as palavras do nosso texto. No entanto, faziam isso sem culpa. Por quê? Porque o sábado sinalizava, o sábado era um tempo sagrado, que ele sinalizava e apontava, não apenas para o tempo definitivo, mas eles apontavam para uma presença. A Shekinah, a presença gloriosa de Deus. Aquela presença que quando encheu o tabernáculo, no final do livro de Êxodo, como coroação aí daquele momento do Êxodo, aquele tabernáculo quando se enche da glória e da presença de Deus, leva o povo a marchar. É a presença de Deus, essa presença gloriosa e definitiva de Deus também para onde o sábado aponta. Então o sábado aponta para aquela realidade que o templo também aponta. Mas tanto o sábado quanto o tabernáculo ou o templo de Jerusalém, eles apontavam para aquela presença definitiva. Na Bíblia, o templo, ele aponta para 3 realidades fundamentais. Templo é um espaço sagrado de perdão de Deus, de presença de Deus e de poder de Deus. É por isso que a Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos, quando os judeus levavam a arca para a batalha, eles tinham certeza que eles iam vencer. Sabe por quê? Porque aquela arca representava o perdão de Deus, representava a presença de Deus e representava o poder de Deus. E se a presença, o perdão e o poder de Deus estão conosco, a gente não vai ser derrotado. E essa presença, esse perdão e esse poder, eles não estão mais no templo. Porque quando os babilônios destruíram o templo, o Jeremias ensina que aquela arca sumiu. E ele diz mais: vai chegar um tempo que ninguém mais vai perguntar sobre essa arca que foi perdida. E quando Jesus falava aos seus discípulos, apesar do templo estar sendo reconstruído ali por Herodes, aquele templo não contava com aquela presença gloriosa de Deus, porque a arca não estava mais lá, ela foi perdida desde o exílio da Babilônia. Mas Jesus é o verdadeiro templo, ele é o templo definitivo. O Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós. Ele era o tabernáculo de Deus entre nós. Em outras palavras, o que o João quer dizer é que o verdadeiro templo é Deus que vem ao nosso encontro em Cristo. Ele é o verdadeiro templo. O Messias foi ungido pelo Pai e o Espírito Santo veio sobre ele. Ele é o verdadeiro templo, porque ele não é apenas o Filho que se faz homem e vem ao nosso encontro, mas ele é aquele em quem o Espírito do Pai habita de maneira plena, e ele vai exercer todo o seu ministério pela vontade do Pai, no poder do Espírito Santo. Ele é o verdadeiro templo. E quando ele morre e ressuscita, ele envia o seu Espírito aos nossos corações. E hoje, apesar da gente, por uma questão de cultura, chamar esse espaço que a gente está reunido de templo, do ponto de vista da doutrina, isso é uma bobagem, chamar esse espaço de templo. Porque o verdadeiro templo é onde o Espírito faz a sua habitação. Nós somos o templo. E é por isso que nesse momento, a gente continua entendendo que se encontrar para adorar presencialmente é muito importante, mas os nossos irmãos e irmãs que estão em casa também estão adorando, porque a Bíblia nos chama para que nós sejamos essa habitação de Deus. E Jesus é maior que o templo.
E se os sacerdotes eles podem transgredir o sábado, porque o sábado aponta para aquela presença manifestada no templo, e se Davi e os seus homens puderam comer o pão da proposição que estava no templo, porque ele era o Messias, Jesus está dizendo para os fariseus o seguinte: eu sou maior do que o templo, e portanto os meus discípulos podem comer no sábado. Os meus discípulos não precisam ficar carregando placa de sinalização do sábado, porque o sábado aponta para mim. Eu sou a realização do sábado, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Filho do Homem é uma expressão do livro de Daniel, que fala de uma figura enigmática, que vem sobre as nuvens no céu, e o seu reinado será eterno. A esperança sobre o Filho do Homem, a esperança sobre o Messias e todas as demais esperanças contidas na Escritura, elas apontam para Jesus Cristo. E quando o pessoal vem de alguma cidade para Florianópolis, eles vão encontrar placa até chegar aqui. Mas se você está dentro de Florianópolis, você não vai mais encontrar placa para Florianópolis, porque a placa perdeu o significado, porque você já está para onde ela apontava. E da mesma maneira, cristãos não guardam sábado, porque o sábado aponta para Cristo. E se você está em Cristo, você não precisa guardar o sábado, prescrito numa aliança que, segundo a própria palavra de Deus, Israel quebrou. Mas Deus vem realizar conosco uma nova e eterna aliança. E essa nova e eterna aliança vem trazer uma realidade para a qual a antiga aliança também apontava. E essa nova e eterna aliança é Cristo. E se você é cristão, você não precisa ter expectativa com o templo de Jerusalém, porque aquele templo já passou o seu tempo, ele já caducou, porque ele apontava para Cristo, ele apontava para o verdadeiro templo que se manifesta, e ele se manifesta na história. Jesus se manifesta no tempo e no espaço, ele vem cumprir as promessas de Deus, e por isso os seus discípulos podiam comer, e podiam colher espigas em dia de sábado, e cristãos que ficam preocupados com o sábado não entenderam essa dimensão importante da realidade de quem é Jesus, e da função do sábado, e da função do templo, e da função dos sacerdotes, e da função dos sacrifícios no templo, e toda essa realidade da dinâmica do Antigo Testamento, da qual a gente não se preocupa mais, porque a gente não precisa dessas placas, porque a realidade para onde tudo aquilo aponta já se manifestou sobre nós, e é Jesus Cristo. E agora eu quero te chamar a atenção para um outro ponto muito importante e fundamental. Fariseus, e eu tenho repetido com isso com alguma insistência, e eu espero que, pela graça de Deus, essa verdade da palavra de Deus seja inculcada sobre nós. Fariseus olharam para os discípulos de Jesus. Os fariseus oravam para o Deus de Israel. Os fariseus liam a Escritura sagrada de Israel, inspirada por Deus. Os fariseus jejuavam, os fariseus davam esmola, os fariseus entregavam seus dízimos, os fariseus tinham uma vida moralmente correta. E se você acha que isso é ser cristão, você não entendeu o Evangelho. Porque ser cristão não tem a ver apenas, e eu volto a dizer, tá? Não há nada de errado em orar, ler a Bíblia, ajudar necessitado, muito pelo contrário. Se você é filho de Deus, o Espírito de Deus vai te conduzir a essas coisas. Mas é possível que você leia a Bíblia, ore, faça jejum, dê esmola, tenha uma vida moralmente correta, e mesmo assim você esteja longe de Deus. E aí mesmo assim você esteja numa realidade em que você não consegue perceber, em que você não consegue vivenciar aquilo que Cristo veio trazer. O perdão de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus sendo revelada em nós. Você não consegue perceber e vivenciar essa realidade do reinado de Deus, que em Cristo você não precisa dessas placas que apontavam para Ele, mas na presença dEle,
Você vai fazer tudo aquilo que a Bíblia chama para você fazer, mas vai fazer na presença do Rei, vai fazer com alegria, com esperança e com paz, e vai viver tudo isso sem pautar a tua vida e teu estado de espírito naquilo que você vê, porque os discípulos estavam passando fome, a tal ponto que estavam colhendo espigas com as mãos. Você já colheu espiga de trigo com a mão? Já pegou uma espiga de trigo com a mão? Eu já peguei. Um dia, lembrando desse texto de Mateus 12, eu peguei uma espiga de trigo madura e comecei a tentar debulhar aquele negócio com a mão. Ela é áspera, é espinhenta, e depois que você terminou de debulhar uma espiga, é uma semente dura, entendeu? É um negócio difícil de gestão. Quem come o negócio dele é porque está passando fome de verdade. Os discípulos estavam ali com fome, mas eles estavam na presença do Rei. Eles estavam na presença daquele que é maior que o templo. E eles estavam vivendo o chamado que Deus tinha para eles, não porque as situações e as circunstâncias ao redor eram favoráveis. Eles estavam atendendo o chamado porque Deus é Deus. E Deus veio ao nosso encontro no seu Filho. Agora, os fariseus não. Olha a atitude dos fariseus. Gente religiosa. Os fariseus, eles pegam a Bíblia, sabe para quê? Eles não estão preocupados e compadecidos com a fome dos discípulos. Eles estão interessados em pegar a Bíblia para encontrar culpado. Eles estão preocupados em pegar a Bíblia para achar alguém que seja culpado daquela situação. Eles estão preocupados em pegar a Bíblia para acusar os outros. Eles estão preocupados em pegar a Bíblia para condenar os outros e dizer: Deus não tem nada a ver com você, porque você é um pecador miserável, não tem esperança para você. É assim que gente religiosa usa a Bíblia. Gente religiosa usa a Bíblia para ferir os outros, ao invés de usar a Bíblia para ler contra si. Ao invés de pegar a Bíblia e ler à luz da própria vida e deixar que a Bíblia nos leia. Ao invés de pegar a Bíblia e contemplar na Escritura um Deus que é santo, que nos confronta com o nosso pecado. Um Deus que é perdoador, que nos consola na nossa fraqueza. Um Deus que é misericordioso e renova em nós alegria e esperança. Gente religiosa está sempre pegando a Bíblia, está olhando ao redor e está fazendo uma pergunta ímpia. Você é o culpado. Está sempre procurando o culpado para as coisas. Gente religiosa ora, lê a Bíblia, dá esmola, entrega dízimo, vai para o culto, mas não tem um coração confirmado no amor e na misericórdia. E isso Jesus confronta na parte final do texto. Verso de número 7. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus ele termina fazendo uma citação de Oséias capítulo 6. Há alguns anos atrás eu preguei sobre Oséias 6, né? Tem uma música que a gente cantava na igreja, né? A gente não canta mais, que é uma citação de Oséias 6. Oséias capítulo 6, ele chama a atenção para um povo que, apesar de ter um discurso bonitinho, religioso bonitinho, era um povo que não tinha amor, não tinha misericórdia. Eles faziam os sacrifícios do templo, mas eles oprimiam os outros, faziam maldade contra os outros, não tinham compaixão e misericórdia dos pecadores e das pessoas que passam necessidade. Assim como acontece aqui com os fariseus. Os fariseus oravam, liam a Bíblia, tinham uma vida moralmente correta, iam para o templo adorar, iam para a sinagoga adorar a Deus no culto, tá? Faziam sacrifícios lá no templo de Jerusalém, mas diante da realidade dos discípulos, ao invés de perguntar o que a gente pode fazer para que esses que estão passando fome sejam saciados, eles estão preocupados em jogar pedra, em condenar e falar: vocês estão tudo condenados, seus miseráveis, vocês vão tudo queimar no fogo do inferno. Essa é a atitude dos fariseus, atitude de gente que não tem misericórdia, não tem compaixão. E em Oséias capítulo 6, nos versos 1 e 2, o profeta diz o seguinte: vinde, voltemos ao Senhor,
porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, ao terceiro dia nos renovará e viveremos diante dEle. Na sequência, o profeta Oséias deixa claro que essas palavras, elas são palavras de um povo duro de coração religioso. E na sequência, não apenas o profeta vai dizer que Gileade é uma terra de assassinos e gente má, mas ele vai ele vai trazer esse texto que Jesus cita. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É misericórdia que eu quero e não sacrifícios. Sabe por quê? Porque Jesus é maior que o templo. E aqueles sacrifícios que eram realizados no templo, de acordo com a lei, aqueles sacrifícios que eram realizados para o perdão dos pecados, eles encontram a sua realização e significação em Jesus Cristo. Então, se você está em Cristo, você não está preocupado com os sacrifícios que eram feitos no templo. Se você está em Cristo, você não está mais preocupado com o sábado. Se você está em Cristo, você não está mais preocupado com o sacerdote, o antigo sacerdócio, ou o antigo sumo sacerdócio, ou com todas essas coisas que a antiga aliança trazia. Porque Jesus fez conosco uma nova e eterna aliança, na qual Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, na qual Ele renova a nossa vida com graça e misericórdia, na qual o amor de Deus é revelado, e ao invés de ficar procurando culpado para condenar, ao invés de procurar gente para botar a culpa muitas vezes naquilo que você mesmo fez, na presença do Rei, na presença de Jesus que é maior que o templo, na presença de Jesus que é o filho de Davi e é maior do que Davi, porque Davi o chama de Senhor, na presença de Jesus que é Senhor do sábado, e é aquele para quem o sábado apontava, Ele é o verdadeiro descanso, Ele é a verdadeira paz, Ele é a verdadeira alegria, regozijo, libertação e perdão e renovação de Deus. Na presença de Jesus, a gente tem renovado misericórdia e perdão. E se você está em Cristo, você sabe, em primeiro lugar, que essa realidade do templo, presença de Deus, perdão de Deus e poder de Deus, ela já se faz presente na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo e no Evangelho. Se você está andando na presença de Deus, você sabe que Deus te chamou não para ficar jogando pedra nos outros, como os fariseus e escribas gostavam de fazer no Novo Testamento, mas você olha para as pessoas com compaixão, com a mesma compaixão para a qual Deus olha para você. E você não está preocupado em ficar querendo mandar todo mundo para o inferno e condenar. É o contrário. Eleição na Bíblia não é um direito que você tem de ser salvo para o outro ser condenado. É o contrário. Eleição é um chamado para entrar na obra de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Eleição é eleição para abençoar o outro. É uma eleição para ser abençoado, para abençoar o outro. Então, se você é a presença de Deus, se o perdão de Deus está na tua vida, se a glória de Deus se revela em você, você é inundado pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, e você, pela graça de Deus, vai manifestar esse amor e essa misericórdia na vida dos outros. E ao invés de ficar procurando gente para mandar para o inferno, você vai procurar as pessoas para exercer misericórdia e compaixão, para ser sinal do reino, para expressar que em Cristo essa realidade nova dos sábados, do ano do jubileu, chegou. Essa realidade da libertação dos escravos, essa realidade da libertação das dívidas, essa realidade da renovação de todas as coisas, da restauração de todas as coisas, ela já se faz presente em Jesus Cristo. E isso que Jesus já começou, esse reino que Ele já trouxe, inaugurou, em breve Ele vai estar plenamente estabelecido. E se você é discípulo dEle, você começou a vivenciar essa nova realidade que Jesus traz. Portanto, irmãos e irmãs, hoje a gente está vivendo tempos difíceis. Assim como os discípulos estavam vivendo tempos difíceis. No entanto, apesar de toda a oposição que os discípulos encontraram, eles encontraram defesa, eles encontraram esperança, eles encontraram graça naquele para o qual todas as placas apontavam, que é Jesus Cristo. E se você está nele, Deus não apenas revela que Ele te chama para o seu perdão, para a sua presença e para o seu poder, numa nova vida no Espírito Santo, Ele não apenas te chama para entender que em Cristo você é amado, perdoado e aceito,
mas Ele te chama para que você viva essa realidade e seja um sinal do reino na vida daqueles que estão ao teu redor. Diferente dos fariseus que queriam jogar pedra. Jesus te chama para exercer misericórdia, esse amor misericordioso que nos move. Por isso que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida e a minha. E nesses dias difíceis, ao invés de olhar para a dificuldade, ao invés de olhar para a necessidade, e ao invés de olhar para o tamanho dos problemas que a gente tem encontrado, a palavra de Deus está chamando a mim e a você para olhar para Jesus Cristo. Aquele que é maior que o templo, aquele que é Senhor do sábado e aquele que veio realizar todas as coisas. Se você está em Cristo, você tem acesso a esse amor misericordioso de Deus, que te chama a ter uma vida amorosa e misericordiosa, para a glória de Deus. Eu gostaria de orar com você nessa hora. Feche teus olhos, baixe sua cabeça por um instante. Senhor, a Ti a nossa gratidão e o nosso louvor nessa manhã. Queremos Te louvar porque a Tua palavra é tão profunda e tão maravilhosa. E queremos Te louvar, Senhor Jesus, porque o Senhor é muito maior do que a gente consegue alcançar. O Senhor é muito maior do que a gente consegue compreender. Mas dentre aquele pouco que a gente já compreende, porque o Senhor nos revelou, esse pouco já é suficiente para a gente entender o quanto o Senhor é maravilhoso. O Senhor é Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que vem ao nosso encontro para dar descanso, para trazer refrigério para a alma. O Senhor vem ao nosso encontro para ser sinal de esperança, não apenas para matar a nossa fome e a nossa sede, mas o Senhor vem ao nosso encontro para que através de nós as pessoas possam ter a sua fome e a sua sede saciada. O Senhor nos chama para que a gente viva a realidade do Teu reino, do Teu Evangelho. E vivendo nesse poder, nessa presença, nessa graça, nesse perdão, a gente possa ser esse sinal vivo na vida das pessoas. Assim como no passado, o sábado, o sacerdócio, o templo foram sinais. Hoje, o Senhor nos chama para que nós sejamos sinais do Senhor. E por isso, Senhor, manifesta agora a Tua glória. Manifesta agora a Tua presença. Senhor, se tem alguém cansado e sobrecarregado e precisa depositar o seu coração, fé e esperança em Ti, renova agora o coração, Senhor. Senhor, livra da culpa. Não por qualquer tipo de mensagem de autoajuda que não leva para lugar nenhum, mas livra da culpa por causa da realidade, daquilo que o Senhor já realizou, vivendo por amor de nós, morrendo na cruz pelos nossos pecados, ressuscitando para a nossa salvação, enviando o Espírito do Senhor, inaugurando o reino sobre nós. Nos abençoa, Senhor, para que sejamos um povo que não vive aí pelos cantos choramingando, murmurando, mas sejamos homens e mulheres que se levantam no poder do Teu Espírito Santo, que se levantam para Te servir, se levantam para amar o outro, para exercer um amor misericordioso e para revelar e ser sinal do Teu reino aqui e agora, para a Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nos abençoa, Senhor, e levanta o Teu povo. Levanta aquele que está caído, levanta aquele que está desanimado, livra de muleta, livra de desculpa, livra do pecado de ficar procurando gente culpada pela sua própria culpa, ou livra da culpa de ficar procurando gente culpada pela situação que a gente está vivendo, mas que a gente possa encarar essa realidade que a gente está vivendo de pé, de cabeça erguida, não com orgulho, mas de cabeça erguida, porque sabemos que temos fé e esperança no Deus poderoso que já veio, já começou a renovar a nossa sorte e que em breve vai completar a boa obra que já começou a realizar. Obrigado, Senhor, porque já temos da primícia do Teu reino no Teu Espírito Santo em nós, e que Teu Espírito Santo continue a nos levantar, a nos abençoar e a apontar cada dia para o Teu perdão, para a Tua presença, para o Teu poder, realizados no Senhor, no Teu Evangelho, no Teu reino, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és o Rei, Tu és o Messias, Tu és o verdadeiro Rei de todas as coisas. O Senhor é o verdadeiro sábado. O Senhor é Senhor do sábado.
O Senhor é maior que o templo, porque o Senhor é o templo vivo que veio ao nosso encontro, para nos tornar pedras do teu templo, através da habitação do teu Espírito Santo, para sermos corpo de Cristo. E por isso, Senhor, renovados na fé, na alegria e na esperança, e nesse amor misericordioso que o Senhor traz sobre nós, e nesse amor misericordioso que o Senhor nos chama para manifestar na vida dos outros, nós te louvamos nesse dia e te agradecemos. Te agradecemos porque hoje é um belo dia, porque é um dia da gente estar fazendo memória e vivenciando essa beleza dessa verdade da tua palavra e do teu evangelho para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Porque Deus é bom, a gente vai impetrar agora a bênção, mas antes a gente vai louvar a Deus com mais um cântico, a gente vai louvar a Deus com alegria, e a gente já vai fazer a oração final, impetrar a bênção. Que Deus abençoe sua vida, Deus confirme essa presença, esse perdão e essa paz, Deus confirme esse amor misericordioso sobre a tua vida, que Jesus Cristo seja o motivo da tua alegria e da sua esperança, que Ele seja o motivo da tua alegria e da tua paz, e que Ele faça de você essa placa viva, esse sinal do reino, para manifestar o seu bom perfume hoje para a sua glória. Vamos louvar a Deus. Senhor, te abençoe, lhe faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê a paz.
Graças a Deus. Recebam a bênção. Senhor, a Ti a nossa gratidão e o nosso louvor, porque o Senhor é maior que o templo. O Senhor é Senhor do sábado. Toda a Escritura aponta para Ti. E é o Senhor, o verdadeiro templo, que vem trazer sobre nós a presença, o perdão e o poder do Senhor, no Teu Santo Espírito. E porque cremos no Teu Evangelho, porque o Teu Espírito habita em nós e porque a Tua graça é sobre nós, nós vivemos nesses dias com alegria e com esperança, com fé. Fé verdadeira que não é ficar olhando para a circunstância, mas olhar para a grandeza do Senhor. O Senhor é maior do que todas as coisas. E o Senhor é maior mesmo do que a gente consiga captar, compreender e entender. E a Ti, ó Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que revela o Seu amor misericordioso no Evangelho. A Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a alegria, o amor e o poder que é no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e que, pela graça de Deus, possamos viver nessa presença, nesse perdão e nesse poder que é o amor misericordioso de Deus renovado sobre nós e sobre a sua criação. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.